Streisand aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o final da quarta temporada de Stranger Things Volume 1, ou seja, vocês já sabem que esse vídeo vão ter muitos spoilers, principalmente porque eu vou retomar a explicação que eles dão ali no final e também teorizar. Essa aqui vai ser a minha teoria principal da temporada, de como tudo pode explicar esse final e o rumo que a série vai dar a partir disso, tanto para o volume 2 quanto possivelmente para a quinta e última temporada. Então assim, gente, teoria pesadíssima e muitos detalhes que precisa prestar bastante atenção, tanto nesse momento quanto ao longo da temporada. Tem muitas informações que são preciosas e a gente vai seguir essa linha de raciocínio aqui juntos. Lembrando vocês que eu tô fazendo vários vídeos de Stranger Things, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Não só de Stranger Things, mas várias séries e filmes muito legais. Detalhes ao longo da temporada que precisa prestar bastante atenção, mas pra gente chegar até esse ponto e ver como eles fazem sentido dentro desse discurso final, é muito importante a gente relembrar o que foi contado pra gente. No final da temporada a gente descobre que aquele enfermeiro que parecia ajudar a Eleven, na realidade ele era o número 1, mas também que ele era o Henry, o filho do Victor Creel, e que na realidade ele é responsável pela morte da sua família, porque segundo ele, as pessoas elas viviam uma vida fake, que elas pareciam ser boas pessoas, mas na realidade elas tinham feito coisas ruins que elas preferiam esconder. Então ele servia como um espelho dessas próprias pessoas para ver o que elas fizeram, que elas não são tão boas quanto elas fazem parecer ser. E conforme ele vai entendendo mais dos seus poderes, ele vai evoluindo eles até o momento em que ele mata a sua própria família. Só que como ele estava em fase de aprendizado e ele era muito novo, a utilização dos poderes dele quase ocasionou a morte dele, levando ele para um coma, e o pai dele, o Victor Creel, acabou levando a culpa de tudo. E aí ele revela que quando ele acordou do coma, o Brenner, ele estava cuidando dele e começou a se interessar pelos poderes dele, estudar ele, mas ele viu que conforme ele foi evoluindo, ele não podia controlar ele, então ele começou a reproduzir outros experimentos em crianças, utilizando o poder dele em outras crianças, que deu origem aí ao experimento que a Eleven veio. E em meio de toda essa revelação, a gente também descobre que no final das contas, ele quem foi responsável por todo o massacre no laboratório de Hawkins, que inclusive é como a série começa a introduzir essa história pra gente. Inicialmente faz parecer que foi a Eleven, mas na realidade foi o número 1. Primeiro que assim, gente, toda essa revelação do final é um negócio bombástico. Minha cabeça explodiu, porque simplesmente eu não esperava que isso viria a acontecer. Mas é muito interessante a gente ver os paralelos que a série ela vai fazendo da Eleven com o número 1, ou o Vecna, né? Em vários momentos a gente até vê personagens externalizando isso, falando que eles têm algum tipo de conexão. E a conexão deles é justamente ter os mesmos poderes, afinal os poderes da Eleven originam do número 1. Inclusive a série fez paralelos aí, como por exemplo, o momento que a Eleven mata o Demogorgon ali na primeira temporada é muito equivalente à forma que ela manda o número 1 pro Upside Down. E é até interessante porque lá na primeira temporada, ela também acaba sendo enviada pro Upside Down no momento que isso acontece. E é até interessante falar dessa cena que o Upside Down ele já existia e ele parecia ser um lugar inexplorado. E esse lugar que ele fica parece ser bem hostil, mais que tudo que a gente já tinha visto até então do Upside Down. Tanto o que a gente vê ali no final, quando tem um momento de revelação que a Eleven mandou ele e como ele se tornou o Vecna, né? Mas também tudo que a série mostra de uma forma geral, principalmente quando os adolescentes estão ali nessa área. E esse não é o único paralelo que a série tinha feito também, né? Lá na primeira temporada, no momento que a Eleven mata os agentes que trabalhavam junto com o Brenner, eles também derrubam sangue nos olhos, muito equivalente ao que a gente viu no massacre e nos assassinatos também, de uma forma geral. E também quando
quando a Eleven começa a ter mais poderes na segunda temporada, muito pelo que a Carly ensinou a ela, a gente vê que no momento que ela fecha o portal, ela começa a flutuar, coisa que a gente nunca tinha visto a Eleven fazer, que é algo similar ao que a gente vê o Vecna, inclusive o que ele faz com as vítimas dele. Então, são paralelos que a série, ela já ia trabalhando há muito tempo e que faz a gente entender agora nesse momento que a temporada se encontra. E, gente, pra falar sobre essa quarta temporada e todos esses paralelos, é muito importante a gente relembrar tudo o que aconteceu na segunda temporada. Lembra que lá na segunda temporada eu já tinha feito um vídeo defendendo o episódio 7, falando que era sobre a jornada da Eleven, principalmente sobre esse aumento dos poderes dela, que era extremamente importante, inclusive para ela voltar para Hawkins e conseguir lutar ali contra o Devorador de Mentes. Mas tendo em vista hoje em dia, eu sinto que esse episódio ele é muito mais importante e ainda vai ganhar mais importância conforme a gente vai acompanhando essa história. Lá na minha análise com spoilers, eu tinha falado como as temporadas elas acabavam meio que sendo cíclicas, em que a gente via na primeira Eleven com a jornada, com todo mundo, na segunda é uma jornada mais individual, na terceira é meio que geral de novo, e nessa quarta a gente vê ela de novo individualmente. E todas essas jornadas individuais é para um aumento de poder. No caso aqui, a Eleven ela tinha perdido seus poderes, mas ainda assim dá a entender que ela teria um aumento, principalmente lembrando desse momento traumático dela. Só que olha que interessante, lá na segunda temporada, a Carly já tinha falado pra Eleven que ela conseguiu elevar os poderes dela quando finalmente enfrentou a dor e começou a se curar. E lá ela já falava que a Eleven ela tinha que encontrar algo que enfurecia ela. E a gente vê a mesma coisa o Henry falando aqui, quando ele começa a revelar algumas coisas do Dr. Brenner pra ela, falando que o Dr. Brenner mentia, que a mãe dela estava viva. E ele também fala que Eleven deveria canalizar momentos de raiva que ela tinha passado, tanto que ela lembra do bullying que ela viveu ali no laboratório, e utilizar disso para fortalecer os poderes dela. E isso é extremamente importante falar, porque no final das contas, apesar disso sim ajudar, a gente viu que ajudou a Eleven ali na segunda temporada, e também no momento em que ela luta contra o número 1 ali no massacre do laboratório de Hawkins, mas a gente vê que o que realmente ajuda ela são memórias boas. Inclusive é assim, né, que o Vecna é vencido. Apesar de ser a música que serve essa abertura pro mundo real, ainda assim o que a gente vê os personagens conseguindo batalhar contra o Vecna é não lembrando desses momentos de trauma, desses momentos de enfurecimento, mas sim de momentos felizes. E Eleven, ela consegue mais poder para vencer o número 1 e mandar ele pro Upside Down no momento que ela relembra do parto dela, que foi um momento feliz para ela. Que até o momento então que ela lembra aqui é um momento feliz, não do roubo do Brenner, mas o momento dessa conexão dela com a mãe dela, de ter essa memória vívida. E é interessante também porque a série ela já tinha falado que a Eleven ela teria a perda dos poderes pra gente, porque nesse segundo episódio, quando a Carly faz aquela visão do Dr. Brenner, ele vem bem macabro, né? E ele fala que se a Eleven não lidasse com essas problemáticas, ela iria supurar, ou seja, que era algo que estava apodrecendo nela, que estava crescendo dentro dela. E nessa ilusão, ele fala: Eleven, você tem uma ferida terrível e está supurando. Será que essa ferida terrível que ele já se referenciava na segunda temporada é sobre esse momento traumático que ela precisa vencer ali no massacre do laboratório de Hawkins? E é interessante todo esse momento ilusório aí, porque nesse episódio também, quando elas vão atrás de algumas pessoas que trabalharam no projeto do laboratório de Hawkins, o cara ele já fala abertamente que o Dr. Brenner tá vivo. A série nunca desenvolveu isso exatamente, até mesmo nessa quarta temporada que ele retorna, eles não dão necessariamente uma explicação de como ele voltou, como por exemplo quando eles mostram com o Hopper, né, como que ele sobreviveu. Acho que ainda é algo a ser explorado, por isso que eu falo, a história do Dr. Brenner é algo nebuloso, e é aí que começa a minha teoria e coisas que eu acredito de como essa história pode direcionar. Tem um momento, assim, gente, que ele facilmente passa despercebido nessa quarta temporada, que é quando o Dustin, a Erika e o Lucas, eles estão tentando entender um pouco mais como que é o Vecna. Inclusive, é um momento que ele até fala do Vecna ser um paralelo com a Eleven. Só que, enquanto eles estão fazendo esse brainstorm juntos, ele vai soltando várias informações
que eu queria muito que no volume 2, em algum momento, talvez eles mostrem essa perspectiva da história, ou em que em algum momento o Dustin externalize a conclusão deles. O ponto principal que ele fala é que eles sabem que o Devorador de Mentes quer dominar o mundo, e é muito interessante a gente entender a hierarquia dos monstros do que a gente conheceu até agora. Tanto que ele chega a falar que o Demogorgon, ele era um soldado e que o Vecna, ele era um general 5 estrelas do Devorador de Mentes. Ou seja, ele é tão lacaio quanto o Demogorgon, um lacaio muito melhor e um lacaio muito poderoso, né? Porque afinal de contas ele até fala, né, que o Vecna, ele cria conexões ali com as vítimas e que a partir disso ele consegue criar esses portais. Isso é algo que o próprio número 1 fala ali pra Eleven, né? Ele fala que os experimentos que ele matou, eles não foram de verdade, que todos estão conectados na mente dele. Inclusive, é assim que ele vai ganhando mais e mais poderes, coisa que ele não conseguia gerenciar quando ele era criança, como ele explica pra gente. E aí é quando a fala do Dustin começa a ficar jogada. Mas, gente, tem informações tão importantes. A primeira parte é que ele fala sobre o que aconteceu no laboratório de Hawkins, e ele fala que não foram os comunistas como achamos. E a Erika pergunta pra ele, e o laser gigante? Vai guardando essas informações, vem comigo. E aí essa cena, ela fica indo entre o Upside Down dos adolescentes, que eles estão tentando sair de lá, e o Dustin explicando essas coisas. Então tem momentos de quebra desse raciocínio. Na segunda parte, o Dustin, ele chega a falar que de alguma forma ele criou uma fenda no espaço-tempo poderosa o bastante pra abrir. Então muito provavelmente ele também estava falando dessa fenda da abertura do laser ali no final da temporada, não só, mas também toda essa conexão que ele consegue fazer com as pessoas e criar portais. E na terceira parte do raciocínio, ele fala que o que nos leva à questão que você levantou, como e por que tem um portal no Lago dos Amantes. E aí é quando ele pergunta o que o Vecna e a Eleven têm em comum. Isso a gente já sabe, eles são experimentos, mas é interessante, gente, porque o Lago dos Amantes, ele é um cenário que já apareceu diversas vezes na temporada, inclusive quando aparece aquele corpo fake do Will lá na primeira temporada. Alguém colocou ali, dá a entender que foi toda essa galera do laboratório em que o Dr. Brenner comandava até então. Vai guardando, vai guardando. E o quarto questionamento do Dustin, ele fala que então a nossa teoria é que o Vecna faça contato remoto do porão dele. Não sabemos porquê, achamos que faz parte de qualquer lugar. E aí ele fala, né, sobre essa conexão que o Vecna tem, depois a gente compreende como que é feito tudo isso. E aí a gente volta pro ponto inicial, quando o número 1 explica como tudo iniciou, qual que foi o envolvimento dele, tanto com a história dos Crills, quanto ele como experimento. E aí, gente, assistindo, né, a temporada, eu preciso dizer pra vocês que eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, que eu não achava que esse cara do laboratório estava fazendo boa coisa pra Eleven, até porque em muitos momentos ele parecia induzir ela para que ela tivesse algumas atitudes. Então, por exemplo, ele falava do Dr. Brenner que não devia confiar nele, aí ele falava que os experimentos estavam ali a mando do Dr. Brenner, que eles iam matar ela e que o Dr. Brenner sabia de tudo. Ele meio que ia colocando ela contra o Dr. Brenner, mas deixando bem claro que ele estava ciente de tudo. E aí eu comecei a desconfiar que na realidade esse cara, ele tava meio que no esquema ali do Dr. Brenner. Até porque todos esses momentos foram momentos importantes para potencializar o poder da Eleven. E toda essa parte do experimento que a gente vê aí na temporada mostra como o Dr. Brenner acreditava muito na Eleven. O número 2 até zombava, falava que ele perdia tempo com ela, mas ele via ela. E todo esse paralelo do número 1 com a Eleven, ele é muito importante, principalmente porque quando o número 1 tá explicando a história dele, ele fala, como você, eu não me encaixava em nenhum lugar. Então eu acho que talvez seja algo que o Dr. Brenner tenha visto também ali na Eleven, como ele viu ali no número 1 no passado. E também acho que tem mais contexto dessa história que o Vecna contou pra gente, que vai ser explorado ainda. Como, por exemplo, o fato dele muito possivelmente ter mentido. Até porque, né, continuando a falar sobre o possível envolvimento dele no plano do Dr. Brenner, eu acho bem difícil que o Dr. Brenner não saberia que ele é o número 1. E também, né, tem aquele momento que ele leva choque e Eleven vê.
E dá a entender que o Dr. Brenner, tipo, ele sente uma presença, mas ele não vê a Eleven. Mas o Dr. Brenner não é bobo, tá? Ele é bem esperto, ele com certeza sabia que a Eleven tava lá e sabia que ela tomaria alguma atitude a partir do que ela viu ali. Ninguém ajudaria assim tão à toa, mesmo que fosse uma grande motivação dele acabar com o Dr. Brenner. Inclusive, leva a gente a outro questionamento. Se ele tinha um ódio tão grande ao Dr. Brenner, por que no momento do laboratório de Hawkins ele não garantiu a morte dele? É muito louco que todo mundo ali em volta tenha morrido, menos o Brenner. Ele só ficou desmaiado ali. Não acho que também seria às vezes ele achou que ele morreu. Não, do jeito que essa galera morreu, gente, sinceramente, acho que foi só uma forma de tipo, vamos fingir que eu também fui atacado pra ninguém desconfiar do nosso planinho. E assim, né, quando ele conta a história da família, principalmente quando ele começa a falar que a mãe dele percebeu que de alguma forma a culpa das coisas que aconteciam na casa era dele e começou a penalizar ele, levando em médico e tudo mais. E ele, inclusive, fala desses médicos que não compreendiam, achavam que eu era uma aberração. Ele, num primeiro momento, se vinga da mãe dele. Então, se ele tivesse tanto ódio ao Dr. Brenner ali, por causa das coisas do passado, será que ele não teria garantido a morte dele? Por isso, eu acho que, no final das contas, a mentira tá aí. O Dr. Brenner foi o único que viu ele, da mesma forma que ele vê a Eleven. Por isso que é importante a gente também entender os paralelos que a temporada faz com os dois. Tem um outro aspecto importante também sobre o Henry, que ele fala que ele se via como aranhas, né? Tanto que a gente vê o Vecna, que ele tem todas aquelas conexões ali, né, na parede, que é como uma aranha, né? Ela fica. E ele se compara com a aranha. Ele fala que as aranhas, elas são incompreensíveis. Será que o Dr. Brenner finalmente compreendeu ele, quem ele era? E é interessante, né, porque ele inclusive fala que ele quase morreu por não saber usar os poderes, ele era muito novo. E se o Dr. Brenner, no final das contas, mesmo que ele tenha utilizado os poderes dele para criar outros experimentos, ele, ao mesmo tempo, ajudou ele a canalizar esses poderes, a conseguir controlar melhor esses poderes. Ele até chega a falar, né, que o Dr. Brenner viu que não podia controlar ele, mas eu não acho que necessariamente seja bem assim. Principalmente que, assim, se ele tiver envolvido num possível plano do Dr. Brenner, ele mentiria. Tem muitas meia-mentiras e meias-verdades aí que estão sendo contadas pra Eleven. E assim, né, tudo na série sempre foi sobre a Eleven. A história é da Eleven. E principalmente a relação que o Dr. Brenner tem com a Eleven. E não podemos esquecer, né, falando em relação, toda essa questão de chamar de papa, né, papai e tudo mais, origina de onde? Do início, do número 1. E o Brenner, ele não é esse doce que mostrou, no sentido principalmente de vamos ajudar a Eleven a recuperar os poderes, a preocupação e tudo mais. Gente, o Dr. Brenner, desde o início de Stranger Things, ele é dito como o vilão. Ele foi lá e fez experimentos em crianças. E assim, em vários momentos, a série já mostrou que ele também não liga pra galera que trabalha muito ali com ele, sabe? Porque você pode até questionar, né? Mas, nossa, ele deixaria que todo mundo morresse só pelo experimento e tudo mais? Sim, sabe? Nessa própria temporada, a gente vê a Eleven em momentos de recuperação e quando ela tem aquela explosão de poderes, as pessoas, elas vão longe. A galera ali na primeira temporada que a Eleven matou, e que eu citei essa cena aqui agora, era tudo galera que também trabalhava com ele e ele nunca expressou qualquer sentimento ou simpatia por aquelas pessoas de alguma forma. Tudo era em torno da Eleven, da história da Eleven, da relação dele com a Eleven. E sabe quem tem essa relação também com a Eleven? O Devorador de Mentes. E é interessante falar todo esse contexto do Devorador de Mentes, porque, como a gente sabe, né, o Devorador de Mentes é a cabeça. E o objetivo, como o próprio Dustin fala, é dominar ali o mundo. E é interessante porque no momento que o Henry, ele se compara com aranhas, ele fala que eles são como deuses do mundo, porque eles garantem o balanço do ecossistema, mas que os humanos atrapalham essa harmonia. E ele convida a Eleven, né, a esse novo mundo que ela pode fazer parte. E aí, de novo, eu retorno. Tudo é em torno da Eleven. Mas o que a gente tem que lembrar é que ele é um lacaio, né? Então seria o número 1 lacaio do Dr. Brenner, assim como o Vecna é um lacaio do Devorador de Mentes. Seria o Dr. Brenner um Devorador de Mentes?
E eu falo isso, gente, parece meio louco, não necessariamente ele precisaria ser ativamente, mas talvez uma criação por parte dele, porque quando a gente pensa no Upside Down, quando a gente pensa no experimento, a gente tem poucas dicas aí, sabe? A gente vê pequenas coisas, mas a gente não sabe ao certo a origem de tudo. A gente passa a entender agora, né, a origem de como iniciaram as crianças poderosas, mas quem que é o criador disso? O Dr. Brenner. Quem seria o criador do Upside Down? Seria o Devorador de Mentes? Mas a gente sabe que o Devorador de Mentes é o criador de tudo ali, de todo o objetivo. Então, pra mim, isso faz um bom paralelo. E, né, se a gente pensa no sentido literal, Mind Flayer, Devorador de Mentes, o que o Dr. Brenner sempre fez foi mexer com a mente dos experimentos. Todos são telecinéticos. E tem mais, né? Lembra daquela cena inicial que eu falei? Mostra como o Dr. Brenner é metódico. Ele responde muito facilmente uma palavra cruzada ali em 1 minuto. E se isso for uma forma da série já dar uma pista pra gente, demonstrar como ele é metódico, como ele tem o pensamento muito rápido, mostrar realmente uma característica grandiosa dele, desse grande vilão. Até porque, né, a gente não pode esquecer que o Devorador de Mentes já tinha externalizado pra Eleven qual que era o objetivo dele lá na 3ª temporada, quando o Billy fala: você deixou a gente entrar, agora você tem que deixar a gente ficar. Todo esse tempo a gente tem construído para você. Todo o trabalho, toda a dor para você. E aí depois ele até fala que tá na hora de terminar com ela, com os amigos e depois com todo mundo. E ele fala dessa dominação mundial e etc. Mas olha aí de novo, mais uma vez, eles falando que eles estão construindo isso para ela. A gente vê o número 1 chamando ela pro objetivo. Toda a construção do Brenner é em volta da Eleven. Então, assim, todas as histórias que a gente tem acompanhado agora tem levado a gente para esse caminho. E tem outra questão, e aí a gente volta ao questionamento do Dustin, dele falando do laboratório de Hawkins e que o laser gigante não necessariamente estava relacionado com os comunistas, se referindo ali aos russos. E eu fiquei me perguntando qual é o envolvimento dos russos, porque quando se especulava muito sobre a temporada de uma forma geral, muito imaginava, inclusive eu imaginava muito, quem acompanhou os vídeos aqui do canal sabe, que os russos eles estariam tentando reproduzir esse projeto. E talvez lá Hawkins fosse o lugar ideal, porque afinal tinha as instalações do laboratório e tudo mais. Mas e se o Dr. Brenner não estava envolvido com os russos desde o início, né? Porque os russos eles sempre estiveram envoltos da história do Brenner. Quando a Eleven tentava fazer uma interceptação russa, foi a partir do mando do Dr. Brenner. E a gente vê algo similar nessa temporada, quando o Dr. Brenner pede pro número 10 ver a doutora Alice e o número 6. Ele pergunta o que eles estão fazendo, o que eles estão conversando. Bem similar a esse momento que Eleven tenta ouvir essa conversa dos russos. E se não fosse pra ser uma máquina, né, de combate ou coisa assim, mas sim um colega que já trabalhava ali com ele. E talvez isso também faça sentido por que o governo americano fica com tanto medo disso cair na mão dos russos. Até porque a gente viu que o Dr. Brenner, principalmente depois dos eventos da 1ª temporada, ele foi meio que exilado, né? Tanto que o Dr. Owens entrou e no momento que o Dr. Owens foi demitido, ele voltou a trabalhar ali com o Brenner. E eles começaram a trabalhar juntos nesse projeto Nina. E assim, gente, o projeto Nina, se vocês repararem muito bem as instalações, é muito similar às instalações do shopping de Hawkins, tanto na questão ali dos corredores como são feitos, mas também de ser algo subterrâneo. Então, se todo esse sumiço do Dr. Brenner não é porque ele estava envolto nesse projeto com os russos, e inclusive, né, toda aquela rachadura que se formou, criada pelo laser dos russos, faz com que o Upside Down ainda esteja aberto e não fechado como Eleven queria ali no final da 2ª temporada. Ou seja, isso permitiria com que o Devorador de Mentes ainda tivesse presente e que as criaturas do Upside Down conseguissem fazer essa dominação que eles estão tentando, como o Demogorgon ali na 1ª temporada, agora como o Vecna, né, tendo essa conexão com as vítimas e abrindo mais portais. Então será que nesse sumiço da suposta morte do Brenner, ele não trabalhou nesses projetos? Eu não sei se é uma pira enorme da minha parte, mas assim, gente,
Eu sei que na minha cabeça faz muito sentido isso. E eu não acho que é à toa do porquê essa temporada, como eu venho falando, se referencia tanto dela mesma, sabe? Toda a questão ali da música do Will, logo na primeira temporada do Should I Stay or Should I Go, ou também na segunda temporada que é utilizado, que é uma música do momento especial dele com o Jonathan, que ele passa a gostar dessa música, e agora a gente vê a Max também conseguindo sair disso tudo com a música favorita dela, da Kate Bush. Assim como eu tinha falado no início, a gente já tinha visto mini coisas, né? A forma que Eleven manda o Demogorgon pro Upside Down é a mesma forma que ela manda o número 1 lá em 79 já. Então a gente vê repetições, a gente vê paralelos muito claros. E como eu falei, eu não acho que o Dr. Brenner é esse doce que a gente viu na quarta temporada. Não me engana, acho que tem mais aí. E você? Você acha que faz sentido? Você acha que tem mais aí? O Dr. Brenner tá por trás de tudo de fato? Enfim, vamos discutir e destrinchar junto essa teoria. Lembrando que é uma teoria. Seria muito louco se acontecesse, mas eu quero saber de vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!